Hoje vou falar novamente do mesmo assunto de ontem, memória, né? Eu fui hoje então buscar uma outra grande questão, um grande problema da humanidade de hoje, né? O tal do chamado, né? Ou assim identificado, ou até rotulado, né? Vazio existencial. Ou seja, uma existência vazia. Quando se fala em vazio existencial, né? Ou existência vazia, está falando da pessoa, né? O mundo é cheio de coisas, né? Estamos, digamos assim, com disponibilidade hoje de milhares de coisas. Hoje todo mundo tem possibilidade de ter muitas coisas, mas as coisas não fazem um indivíduo, né? Ou seja, os milhares de coisas hoje que poderiam preencher a nossa existência de forma agradável, de forma a termos, né? Cada pessoa ter uma vida melhor, né? Uma vida mais, como se diz assim, uma vida em plenitude, uma vida com abundância, né? O que é uma vida em plenitude e uma vida em abundância? É uma vida onde a utilidade das coisas preenche a minha existência. Agora, por que então fica a pergunta, né? Por quê? E aí eu vou buscar na minha memória, né? Por que hoje essa questão do vazio existencial tornou-se uma pandemia no mundo? Isso não é só no Brasil, né? O vazio existencial é no mundo inteiro. Recentemente a gente teve alguém aqui na nossa cidade, né? Cidade de Brusque, que tirou a própria vida. E aí quando a pessoa que me contou, né? Olha, soubesse lá, o proprietário lá, né? Muitos devem conhecer, o proprietário do bar, olha o nome do bar, Alivia a Cuca, né? O proprietário do bar Alivia a Cuca, de 49 anos, casado com 2 filhos, tirou a própria vida. Aí a pessoa que me contou esse fato, ele logo me disse assim, ele provavelmente estava em depressão. Eu disse que não, né? Uma pessoa que está em depressão, né? Ela está tão para baixo, que ela pode sim, né? Perder a vida, mas ela pode sentar ali na beira da estrada, como diz o outro, né? Esperar a morte chegar, né? A pessoa depressiva, ela não tem ânimo, vontade e disposição para nada. E eu sei muito bem porque eu cuidei de algumas pessoas assim com depressão, né? Elas não conseguem fazer absolutamente nada, nem sequer sair da cama. Então, quer dizer, ela não tem disposição para tirar a própria vida. Quando uma pessoa, no caso, né, chega, eu acho que o limite de tirar a própria vida, né? Eu acredito mais que seja por uma questão de obsessão. E aí essa obsessão, ela está onde, né? Aonde está gravado essa obsessão ou essa depressão? Na memória. A memória da pessoa, né, é o que vai trazer recordações boas ou recordações ruins. Quando você busca na tua memória, né, e você se sente vazio, né, não é que você tem um vazio, lá tem coisas na memória, né? Porque se a tua memória tivesse um vazio absoluto, digamos, né? Você então até, digamos que você poderia ser considerado alguém, né, que tem uma deficiência, né? Por exemplo, alguém que tem uma deficiência mental, né? Ele não tem um cognitivo perfeito, né? Então você faz uma pergunta para ele,
ele não tem respostas, né? Porque lá na memória, a memória dele é vazia. Tanto que, às vezes, né, você pode fazer algo negativo com aquela pessoa, no outro dia ela está de boa com você, porque ela não guardou aquilo na memória, né? Então ela tem a memória vazia, né? Agora, quando uma pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida, é porque quando ela foi buscar na memória dela, né, lá não tinha coisas que, digamos assim, incentivasse ela a viver, né? Ao ponto dela chegar a tirar a própria vida. Esses são os limites, né? Pessoas que tiram a própria vida é todo lugar do planeta Terra, né? Em todo lugar tem pessoas tirando a vida nesse exato momento. Por quê? Aí entra aquela questão, né? Quando você buscando na sua memória, você, às vezes, né? Por mais que você busque fazer muitas coisas, né? Você talvez ainda, né? Se sinta inútil, né? A pessoa que não tem mais motivo para viver, ela se sente inútil. Aí nessas poucas mensagens que eu fui buscar, né, sobre o vazio existencial, acaba citando então Viktor Franklin, Viktor Emil Franklin, né, Em Busca de Sentido. Então uma pessoa que quando busca na sua memória, né, ela vai lá na sua memória, porque é assim, às vezes você, mesmo sem querer, né, de forma inconsciente, você também está filosofando, né? Você acorda de manhã e pensa assim, né? Vou levantar da cama, o que eu vou fazer hoje? E às vezes você fica sem vontade. Essa vontade inicial, quando você abriu os olhos e acordou de manhã, né? Essa vontade, às vezes o quarto ainda está escuro, né? Você buscou aonde isso? Na sua memória. Eu busco, né? A minha motivação através da leitura, através da oração, né? Então de manhã sempre eu sento aqui na minha poltrona e do lado sempre tem uns livros, né? E hoje eu pensei assim, vou fazer novamente um áudio falando sobre a memória. E aí eu pensei em incluir as outras faculdades da alma, né? Mas eu pensei que poderia, né? Me veio a questão do vazio existencial, né? Porque se você vai buscar a memória, por que muitos não buscam na sua memória, né? Porque quando vão à sua memória, lá não tem algo, né? Na memória, né? Que às vezes te deixa feliz. Eu, muito tempo, né? Buscando a minha melhora de vida, eu durante muito tempo, eu também fui buscar na minha memória e muitas coisas me afligiam, me agoniavam, me dava tristeza. O que eu fiz com aquilo que eu buscava na minha memória que me agoniava, me dava tristeza? Vou incluir outras palavras, raiva, rancor, né? Eu fui eliminando, né? Aquilo que dava raiva, tristeza, rancor, melancolia na minha memória. Fui arrancando fora, né? Essas coisas que a gente busca na memória, que a gente arranca, né? Isso sangra, né? Sangra, dói, mas foi eliminado. Eu fui eliminando isso, né? A leitura para mim sempre ela me leva a algum lugar, né? E esse lugar é a memória, né? Você vai lendo e vai lembrando, vai relembrando. Então hoje eu enviei uma página escrito assim, né? Útil e memória. Então a página sobre útil eu escrevi em 2023, faz 3 anos. Em abril de 2023, 2026 vai fazer 3 anos. Hoje eu fiz uma setinha e incluí assim, útil e memória, né? Se eu vou buscar na minha memória informações, eu me sinto que eu fui útil durante a minha vida? Eu sinto que eu sou útil hoje?
quando eu busco na minha memória? Então, qual é a importância da utilidade? Se você for ler sobre o vazio existencial, né, você pode pesquisar o vazio existencial, pode pesquisar. O vazio existencial é quando você se sente inútil. Muitas pessoas não querem, né, conversar e transformar essa conversa num diálogo, né, que é um resultado. Não querem conversar sobre isso. E elas vão, né, alimentando a sua memória com coisas que não têm valor. E aí elas vão criando algo sem valor na memória, ou seja, recordações que não têm valor. E o pior, né? Não tem na memória recordações de valor do que ela está fazendo e também vai ter coisas que são altamente negativas. Então veja bem, ó, o que é, né? O que é ser útil? E aí eu coloquei logo abaixo assim, útil para o bem e útil para o mal, né? Eu estava na época lendo livros sobre inteligência, né? A inteligência está na mente. A mente não tem a ver com a memória, né? A mente é o software que pode gerar informações para a nossa memória. Nós utilizamos a mente, né? Nesse momento, quando eu falo, eu uso a minha mente, o software, né? O software que faz o som da voz. Então, assim, ó, a inteligência, ela é algo muito mal compreendido. Assim como também ser útil, né? As pessoas hoje, elas querem ser útil, desde que sejam pagos. E você vê que uma das fórmulas, né, de você vencer o vazio existencial é você trabalhar o voluntariado. Eu insisto com as pessoas, né, em ser voluntárias em projetos. Por quê? Porque quando você trabalha de forma voluntária, sem ganhar um capital, mais abaixo vai estar ali, ó, nessa página, a questão do capital e o espiritual, né? Quando você trabalha de forma voluntária, você não ganha resultado capitalista, né? O que seria o resultado do capital, né? Quando você trabalha para ganhar uma remuneração, você busca acumulação, dinheiro, né? Então o seu resultado de quando você é útil na vida profissional é para acumular dinheiro, acumular capital. Isso são coisas, né? Isso não gera valores espirituais. Então, quando você trabalha de forma voluntária, que você não ganha o capital, né? Aí você ganha o que então? Você ganha relacionamento social, relacionamento pessoal. Aí você vai ganhar na parte emocional. Quando você buscar na sua memória o que você fez para a humanidade, né? O que você fez para a sua família, o que você fez para a comunidade, o que você fez para a sociedade de bem, você vai estar lá na memória que você trabalhou de forma voluntária. Aquilo que você fez e ganhou pago, você já teve a sua recompensa. Aquilo não se torna algo de valor para você, né? Muitas vezes você trabalha a vida inteira e não consegue um bom patrimônio, né? Que te dê uma estabilidade econômica. A estabilidade econômica tem a ver, é diferente, né? Da estabilidade emocional. Equilíbrio, ontem nós falávamos, né? Equilíbrio, harmonia pessoal, para estar em sincronicidade com o universo no geral, né? Se você não tem uma estrutura econômica boa, né, e um equilíbrio emocional, você entra em desarmonia. E aí a sua desarmonia, né, gera o vazio existencial. Você não quer buscar na sua memória, porque lá na memória você não encontra algo
né, que você construiu de valor. Então veja bem, ó, eu gosto desse livro do Victor Emil Franklin, né? Eu tenho 2 livros desses já. Eu comprei um, emprestei, aí demorou, estava longe, eu fui lá e comprei outro. Eu, quando gosto do livro, é assim, né? Então eu invisto, né, no meu pessoal, na minha pessoa, no meu desenvolvimento do meu ser, né? E para isso eu sei que eu tenho que alimentar com coisas boas a minha memória, né? Que daí quando eu lembro, eu dou risada, né? Eu comprei um livro, emprestei, estava difícil de vir de volta, porque ele estava lá no oeste catarinense, né? E a pessoa até disse, vou te mandar pelo correio. Eu disse, não, calma, disse, né? Quando você vier aqui para nossa região, você traz. Mas enquanto isso, né, me deu muita vontade de ler esse livro Em Busca de Sentido, né? Porque interessante desse livro aí, ó, né, se você quer dar sentido à sua vida, né, você vê esse livro não diz assim, ó, em busca de sentido da vida, não, ele diz em busca de sentido. Ele é um psiquiatra, né, que ele entrou em Auschwitz, ficou lá 17 anos, né, na época do nazismo, né, e ele perdeu toda a família, só sobrou uma irmã. E ele, como psiquiatra, ele entrou lá em Auschwitz, né, com um manuscrito, assim como eu tenho os meus cadernos, as minhas páginas, ele tinha um manual escrito, né, e ele estava escrevendo algo, né, sobre o ser humano, né, porque um psiquiatra trabalha o ser humano, né. E logo que ele chegou lá, eles tiraram toda a roupa dele e o manual foi jogado fora, queimado, a roupa e o manual. E ele ficou meio que tipo assim, meu Deus, agora o que eu tinha escrito eu perdi tudo, né? Mas ele disse que foi importante ele ter perdido o que ele tinha escrito, porque aí depois de 17 anos vivendo, né, o caos, a morte diária, né, o assassinato diário de ser humano, ele disse que ele pôde então escrever algo de valor e algo diferente do que tinha já na psicanálise, né? Então o Victor Emil Franklin criou a terceira via da psicanálise, que é a terceira via da psicanálise, a que eu mais gosto. A primeira via da psicanálise é a de Freud, né? Freud ligou o ser humano ao sexo, né? E trouxe o sexo como quase que uma necessidade e uma utilidade e um fim, né? O Freud, né? O sexo como algo que seria a saúde mental das pessoas, a prática da atividade sexual, né? Ou a não inibição da atividade sexual, né? Freud pregava o liberalismo sexual. Depois o Adler, né? Ele incluiu o ser humano na psicanálise. Então o Adler, né? Então a primeira via da psicanálise é a freudiana. O Adler criou então a adleriana. A segunda via da psicanálise é adleriana, né? E todos eram da mesma região. Freud, Adler e Victor Emil Franklin, né? Todos da escola alemã, todos alemães, né? Então o Adler, ele incluiu o ser humano como um todo, não mais só o sexo, né? Como Freud. Então Adler incluiu o ser humano, tratar a psique da pessoa, mas incluindo o ser humano, não só a parte sexual, né? Adler, então, freudiana, adleriana, e aí então veio, só que esses dois primeiros, né? Os dois primeiros, o psiquiatra ele tem que analisar o paciente, mas não pode em nenhum momento se envolver com o paciente. O que é um perigo, né? Quando você entra no mundo de uma pessoa, né? Você acaba se envolvendo com aquilo e digo assim, se contaminando, né? Os dois primeiros, então, tanto Adler como Freud, eles diziam que o psicanalista não poderia entrar no mundo do paciente. Então, ou seja, né? Tinha que ter uma distância, né? E para ficar melhor entendido, eu digo assim, se você salta dentro de um rio, você pula no mar, né? É possível você entrar no rio dentro da água, né? E sair de lá seco, é impossível, né?
Agora, se você entrar num rio de lama ou num mar de lama, é possível você sair de lá limpo? Não, você vai ter alguma sujeira saindo com você, né? Então, por isso que os psicanalistas, os dois primeiros, Freud e Wilder, né, eles não tinham envolvimento com o paciente nenhum, zero, né? Seria assim alguém frio, gelado, né? O paciente contava e ele dava o resultado e acabou. O que eu gosto do Viktor Emil Frankl nesse livro Em Busca de Sentido? Você vê que ele diz que em busca de sentido, né? Não é só sentido da vida. O sentido é para muitas coisas, né? Que sentido tem o que eu guardo na minha memória? Qual o sentido de eu praticar voluntariado? O sentido de praticar voluntariado é dar importância à sua existência, para que a sua existência não seja inútil, não seja vazia. Você não se sinta um inútil. Quando você pratica voluntariado, você dar sem receber, né? Aí ontem nós estávamos falando em sincronicidade, né? Na religião é ensinado assim, ó, plantar e não olhar para trás. O que a sua mão esquerda dá, a sua direita não deve ficar sabendo. Aquilo que você deu e recebeu um obrigado, você já recebeu a sua recompensa. Mas quando você pratica voluntariado, muito voluntariado, eu fiz muito voluntariado, né? Mas eu não fazia voluntariado, né? Porque eu queria agradar as pessoas. É porque aquilo me dava satisfação pessoal. Aquilo me dava força de vontade. Na época, no início, eu nem tinha muita consciência disso. Hoje, né, falando em vazio existencial, né? Eu vejo que o voluntariado, aquilo que você faz, né, de fazer uma visita a uma pessoa, levar uma palavra, partilhar algo positivo, eu quero ir visitar uma casa em São João Batista, se chama Carê, Casa de Acolhimento, Recuperação e Evangelização. Nessa casa, lá tem pessoas, né, que foram recolhidas por aí, né? Abandonadas, pessoas que foram abandonadas. E lá as pessoas chegam lá com uma roupinha do corpo, né? Então, quando você vai nessa casa, você não vai lá para receber nada, você vai lá para levar uma palavra, vai lá para doar uma roupa, doar um alimento, fazer uma doação em dinheiro para o casal que administra essa casa, né? E quando você vai lá nessa casa Carê, né? Você sai de lá fortalecido. Por quê? Porque você vê que você tem tudo, né? Você tem casa, você tem emprego, você tem dinheiro, você tem autonomia, né? Você não foi uma pessoa que ficou abandonada na beira da estrada, aquelas pessoas que estão lá, ninguém quer viver com elas, né? Aí você vai, de repente, pensar assim, mas elas mereceram, né? Pois é, que bom que eu, né, não mereci chegar naquele estado lá, né? Eu estive em sincronia com o universo, onde o universo me retribuiu, né? Me deu de volta e eu pude ter a minha autonomia. Não precisei ir numa casa dessa, né? Então, o que eu estou falando agora, né, são coisas da memória. Eu estou usando a minha mente para ir na minha memória. Aí nessa página sobre útil, né? Nessa época, quando eu escrevi essa página, eu li o livro que fala, é um livro inteiro que fala só de inteligência, né? Geralmente, as pessoas, às vezes, que entram no vazio existencial, elas são muito inteligentes, mas elas são inteligentes para perceber a maldade, a desgraça no mundo, né? E aí começam a ficar revoltadas, começam a ficar indignada com elas mesmas. E essa indignação, essa revolta, fica guardado na memória. E um dia, quando elas têm a oportunidade, elas usam essa raiva, esse rancor que está lá na memória, ou tira a própria vida, ou tira a vida de outro, né? Eu coloquei assim, ó, Ayatollah Khomeini. Ele era considerado um louco, Ayatollah Khomeini. Ele era um político e um religioso. Bom, um político, um religioso e um louco, né? Por que ele era louco, né? Você tem que
ler sobre quem era Ayatollah Khomeini. Depois, assim, ó, Albert Einstein, né? Ele foi considerado gênio, mas esse tinha realmente um déficit, né, cognitivo, né? Hoje ele seria enquadrado como um autista. O Albert Einstein, né? Na época ele não sabia, né, da sua dificuldade, né? Que ele demorou muito para terminar a escola básica, né? Então, quando ele foi para a faculdade, ele já tinha, acho que 35, 40 anos, né? E ele disse que isso fez o sucesso dele, porque ele foi para a faculdade mais maduro, né? E o Albert Einstein, ele era ateu e um cientista. Ele não tinha nada a ver nem com política, nem com religião. Você veja bem, como, né, você pode criar na sua memória genialidade ou como você pode criar na sua memória loucura, né? E Ayatollah Khomeini, um grande político, uma pessoa religiosa, ficou um louco. E Albert Einstein, né, que era alguém que era considerado, né, eu vou falar a palavra, né, retardado, ele tinha retardamento na mente. Ele acabou se tornando um grande gênio. Até hoje só tem um indiano que superou Einstein na matemática. Só um indiano conseguiu dar sequência às fórmulas matemáticas de Einstein. Só um. E esse jovem indiano morreu aos 22 anos de tuberculose. Voltando, acho que da Inglaterra para a Índia de trem, ele pega tuberculose e morre aos 22 anos. Aí tem um filme, se eu não me engano o nome do filme é O Matemático, né? Foi o único que conseguiu superar Einstein, né? Implementar as fórmulas matemáticas de Einstein. Foi o único. Então, você veja bem, ele foi considerado no final um gênio, mas até então ele viveu uma vida inteira como alguém que tinha retardo mental, porque ele não conseguia passar na escola, né? Definição da palavra útil, né? Quando você coloca o prefixo in na frente da palavra, né? Esse in é um prefixo de não. Então é não útil, né? O que não é útil é inútil, né? Quando você se sente inútil, você entra em depressão, né? Você não sabe o que fazer com a sua vida. Eu sou um inútil. Todos nós, em alguns momentos, se acha assim, fica meio para baixo, né? É normal que às vezes a gente tenha um pouco de depressão, se sinta, né, um pouco depressivo, né? Então, quando na minha memória, eu busco na minha memória, através da minha mente, né, começo a recordar e eu vejo que o que tem lá guardado, né, não é bom, o primeiro passo é limpar essa memória. E depois, para que eu tenha uma memória, né, cheia de boas recordações, eu comece a trabalhar de forma voluntária. É a forma mais rápida de você conseguir, né, se transformar em alguém que tem um vazio existencial, em alguém que tem uma existência plena, uma existência cheia de coisas boas para recordar, né, que são as memórias afetivas, né, aquelas memórias boas, né, é como ensina, né, na nossa igreja e também em todas as igrejas, né? Você tem que ter fé e esperança. Fé e esperança para quê? Para você praticar o amor, a caridade, né? Fé, esperança e caridade. Caridade é o amor, né? O amor é outra palavra que se fala muito, mas se vive pouco. Quando você faz voluntariado, né, você não espera nada, você faz por amor. O amor é uma palavra que foi muito, digamos assim, muito explorada de forma errada, né? As pessoas não sabem mais o verdadeiro significado do amor. Então, as 3 principais virtudes teologais, né? As virtudes que vêm de Deus, da teologia: fé, esperança e caridade. O que a fé, a esperança e a caridade têm a ver com utilidade e memória?
Se quando eu busco na minha memória, eu vejo que usei a fé e a esperança para criar situações no mundo, né, de caridade e de amor, mesmo que eu não tenha sucesso segundo o mundo, eu estarei com a minha memória cheia de boas recordações. O voluntariado é isso aí, ó, é você praticar, né, aquilo que você tem na sua memória, né, de aprendizado, aquilo que você tem na sua memória de aprendizado, em favor do mundo. Porque se você quiser entrar em sincronicidade com o mundo, né, com o universo, se você quiser entrar em sincronicidade com o vento, o ar em movimento, né, se você quiser entrar em sincronicidade com aquelas nuvens que estão lá no céu, que carregam a água, né, que chove sobre, a Bíblia diz assim, que chove sobre bons e maus, né? A parte da chuva, né, é chover a água, molhar as pessoas, né? Chover a água é bom. Molhar a terra, molhar a planta, molhar o universo. Mas aquela chuva que está lá em cima, ela não diz, não, eu só vou chover sobre aqueles que são bons, os maus eu não vou chover. Não, ela faz a função dela, né? Molhar, regar a terra, regar o ser humano. Outro dia eu estava andando de bicicleta e veio um toró d'água, né? E a roupa no varal, eu e a esposa andando na chuva. Ai, que maravilha, né? Aquela chuva assim, eu vai molhar toda a roupa. Chegamos em casa todo molhado, né? Eu disse para a esposa, hoje a natureza do céu disse assim, vamos molhar aqueles dois lá, e largou água em nós, né? Oh, que maravilha, né? Eu podia achar ruim, né? Eu podia achar aquela água que veio do céu uma água ruim, porque molhou a roupa que estava seca no varal. Então você veja bem, ó, como é que eu guardo, né, as informações na minha memória. Eu vi naquela chuva a utilidade dela, né? Ela molhou as plantas. E eu disse ontem, estava falando em memória, que é uma faculdade da alma, né? Eu disse que aquela chuva que eu peguei outro dia lavou a minha alma. E literalmente me lavou, né? A minha alma é constituída dos meus ouvidos, dos meus olhos, meu nariz, minha boca, né? Lavou tudo, né? A esposa até dizia assim, nossa, aquele chuva batia nos olhos assim que até ardia, né? Ela disse, uma hora eu tive que ligar o limpador de para-brisa, né? Eu disse, por isso que eu não tirei o óculos, eu estava de óculos, assim, óculos escuro e chuva, né? Por que você não tirou o óculos? Eu disse, não, porque daí me batia no óculos, não na vista, né? Então veja bem, você vai lá na tua memória buscar informação, o que você acha de útil? Você tem muita coisa de útil na sua memória. Usa essa coisa de útil que você na tua memória para amar. Amar a sua família, amar o trabalho, amar a comunidade, amar a sociedade, né? Estou lendo o que está escrito aqui, né? Partilhar aquilo que você tem de bom, não esperando nada em troca. Não pode se esperar nada em troca, porque a ansiedade vem da espera, né? Toda ansiedade, quanto mais você quer, menos você realiza, mais ansioso você é. A ansiedade, ela é boa, né? Às vezes, assim, você vai viajar, né? E você diz assim, ele está agitado, a criança está agitada, o adulto está agitado, por quê? Porque ele está ansioso, né? Ansioso para que logo chegue a viagem, logo chegue no lugar, na praia, no sítio, na fazenda, ou naquela cidade, naquele lugar que você quer visitar, no parque, né? Então essa ansiedade, ela é boa. Só que você gera muita expectativa, né? Através da sua inteligência e através da mente, né? E muitas dessas expectativas você não realiza. Essas expectativas não realizadas geram ansiedade. É a ânsia, né? Ânsia. Por exemplo, assim, quando você come demais, né? Às vezes te dá ânsia de vômito, né? Ânsia. A ansiedade é
né, a insatisfação de você ter acúmulo de conhecimento e de inteligência, mas você não consegue utilizar. Então é como uma grande quantidade de alimento, né? Você alimentou muito, comeu muito e você sente ânsia de vômito, né? Agora, quando você busca muita inteligência, muito conhecimento, e é o que está acontecendo com a humanidade, né? Ela vem buscando mais conhecimento, e esse conhecimento não te dá resultado de capital, resultado econômico, né? Isso te gera ansiedade. Ah, eu muito trabalhei, eu muito estudei, mas pouco eu recebi. E aí gera essa memória negativa, né? De não ter sido recompensado de forma adequada, né? Elimina isso. Elimina. Tira da sua memória essa ideia de que você não recebeu o que mereceu, né? Tem que tirar da memória. Eu coloquei ali, ó, partilhar. Eu busquei partilhar, né? Para quem hoje está recebendo, porque senão eu seria um acumulador de conhecimento, né? Eu teria ali buscando apenas capital intelectual e não capital espiritual, né? A memória é algo que ela não é capital, né? A memória é algo virtual, né? Ela só se torna algo capital quando eu vou buscar na memória, que é virtual, eu não posso ver, não posso pegar, não posso cheirar, né? A minha memória eu não posso ver, pegar nem cheirar, né? Isso é algo virtual. Eu lá da minha memória faço disso algo capital. Ou seja, eu transformo isso numa ação. Então, se eu tivesse acumulado o meu cérebro, a minha memória, com inteligência, com conhecimento, e eu não partilhasse com você, isso se tornaria algo inútil. E isso me daria ansiedade, insatisfação. Quando o conhecimento, né, que hoje não se acumula mais só bens materiais, né, se acumula muito conhecimento. Quando esse conhecimento não se transforma e não é transferido, partilhado, né, ele fica um acumulado de conhecimento inútil, porque ele não dá resultado nenhum, né? Aí eu também partilho isso de forma voluntária, sem nunca buscar uma remuneração, porque se eu fosse buscar essa remuneração e a remuneração não viesse, isso poderia se transformar numa ansiedade, né? Então isso vai ocorrer talvez um dia, mas se não ocorrer, tudo certo, né? Eu quero gravar na minha memória apenas aquilo que é do bem. Ansiedade, né? Que é demais, tudo que é demais faz mal, né? Então eu não quero gerar expectativas do resultado dessa minha partilha de conhecimento. Eu apenas quero partilhar. Eu quero estar em sincronia com o universo, né? Como aquela chuva que caiu sobre bens, sobre bons e maus, sobre plantas, telhados, pessoas, né? Isso talvez, né? Essa chuva talvez, né? Também temos que ter consciência que, às vezes, quando ela cai demais, essa chuva, né? Ela gera enchente, né? O rio transborda. E aí, às vezes, até acaba, né? Invadindo as casas. Então, até nesse sentido, né? A gente poderia dizer assim que até nesse sentido, né? Que quando existe esses meios de comunicações, né, que invadem as famílias através da televisão, do celular, né, elas talvez também estão causando enchentes por aí, né? Enchentes não de água, mas enchentes, né, de informações inúteis, de inutilidades. Já tem muito, né?
Então, quando você vai à sua memória, né, e lá você descobre algo que você pode ser útil, o próximo passo é você distribuir isso que você pode fazer de forma voluntária. A dificuldade, né, dessa utilidade, dessa inteligência, dessa capacidade que eu tenho na minha memória, a dificuldade, ela começa quando eu quero fazer dessa utilidade, inteligência, né, essa minha capacidade que eu tenho guardado na memória, né, eu quero fazer disso algo econômico, que me dê resultado, que me dê dinheiro. Eu tenho um amigo, ele vai receber esse áudio hoje, né? Ele está batalhando, lutando comigo, né? Eu gosto dele, né? Ele é uma pessoa que está me apoiando, né? Para que eu partilhe de forma mais organizada essas minhas informações que eu tenho na minha memória. Hoje eu fui buscar essa página útil, né? Porque ele me falou, ele disse assim: Murilo, você pode ser mais útil divulgando isso de forma, né? A publicação num canal, né? Aí eu disse para ele que ele poderia fazer se ele quisesse isso por mim, porque ele já é um profissional, né, da área de comunicação. Então eu disse: olha, você pode fazer. Obrigado, eu disse para ele, tem 3 coisas para te dizer, né? Obrigado, obrigado e obrigado. E ele hoje está sendo incluído, né? Porque ele está na minha memória, né? Ele hoje, eu estou fazendo esse segundo áudio sobre a questão da memória, né? Porque ele hoje me mandou um áudio também, né? Falando sobre o áudio de ontem. Ele disse: Murilo, é interessante o teu áudio de ontem, né? Vamos publicar isso. Por algum motivo eu não faço uma publicação de forma mais ampla, né? Eu apenas publico isso entre pessoas que, né, digamos assim, está em sincronicidade comigo, né? Os meus amigos, né? Ou aqueles que eu tive em algum momento, algum relacionamento, algum conhecimento que eu acabei pegando o telefone dele, né? Então, para esses eu estou enviando essa mensagem que fala de memória, que é uma das faculdades da alma. Hoje, então, eu incluí a palavra útil à memória, né? Quando eu busco na minha memória, eu acho lá na minha memória algo que eu sei fazer, né, e que seria útil para a humanidade, esse algo que eu achei na minha memória, para que eu combata, né, o vazio existencial, para que eu me anime, para que eu partilhe isso, né, eu tenho que partilhar isso de forma voluntária. Então hoje eu poderia dizer para você assim, que a memória nossa vai ter algo lá que nós vamos descobrir que nós somos úteis, né? E isso que nós temos lá, que nós podemos ser útil, né? Eu enviei essa mensagem para uma pessoa que ela está sendo útil, né? Em programar, né? Passeios. Ela está sendo útil em programar passeios, né? Em trilhas, né? Muito legal. Né? Eu comecei a partilhar com ela alguma mensagem e ontem ela me deu uma posição legal, ela falou, né? Que legal. Eu não conheço bem a pessoa, né? Mas ela achou legal. E eu mandei para ela porque eu também acho legal essa forma dela criar, né? Essas caminhadas em trilhas, né? Subidas de montanha, de forma praticamente voluntária, né? Que ali você paga geralmente só o custo do transporte, não paga quase nada, né? Então eu achei muito legal, né? E aí eu consigo, né, com outras pessoas, né, caminhar de forma assim, partilhar, né, aquele passeio, né? Nós fomos até Lagoinha, em Florianópolis, outro dia juntos, né? Uma turma grande, um ônibus lotado, né? A última trilha que ela programou, né? Eu disse assim, vamos colocar 2 ônibus, porque tinha um ônibus lotado e tinha mais, acho que 30 pessoas para ir. Eu disse, nossa, dessa vez vai 2 ônibus, né? Que bacana, né? Então, eu gostei muito dessa metodologia, né? De levar pessoas para caminhar em trilhas, né?
Eu achei muito legal isso aí, né? Porque eu adoro também andar em trilha no meio do mato, né? É muito bom, né? Porque lá no meio do mato, né? Você está muito mais, né, sincronizado, né, com a natureza, né? Você está lá no meio com o vento, né? Se você vai num lugar que tem água, né, você entra em contato com a água, com as árvores, com os animais, né? Então a sincronização ela é maior, né, do que você às vezes está dentro de casa, né? Num prédio, né, rodeado de vidro, cimento, né? É diferente você estar lá no meio, né, numa trilha onde debaixo de você tem terra, você olha para o lado, é o vento balançando as árvores, né? E o sol, né? O sol, o vento, a terra, né? O ar. E quando tem uma cachoeira, tomar um banho de cachoeira, então ainda, né? Então você literalmente, né? Você entra em sincronia, né? Com o vento, o pé na terra, né? O vento batendo no rosto, né? A água do rio ou do mar banhando, molhando o teu corpo, né? E o sol, né? Aquecendo, né? Isso aí é sincronização total, né? Então é uma imersão, digamos assim, né? Então, a utilidade, quando você vai à sua memória, que é uma das faculdades da alma, né? Você descobre a utilidade lá, aonde você pode ser útil, né? E eu tenho dito a muitas pessoas, né? Que elas têm muito para dar, muito para partilhar. Mas eu acredito, aí é que tá, ó, você veja bem, ó, e tá uma motivação para você então, que tem muito para partilhar. Você quer criar mais, né? Ao contrário do vazio existencial, né? Você quer ter uma vida mais em plenitude, mais abundante, né? Partilhe isso de forma voluntária ou voluntariosa, né? Consciente ou consciencioso, de forma voluntária ou voluntariosa, né? Às vezes eu faço isso de forma voluntária, quando alguém me pede, né? Quando alguém me pede, então eu sou voluntário. Mas quando eu, de livre e espontânea vontade, eu faço, aí não é mais voluntário, é voluntariosa, né? Eu indo buscar fazer, ter atividades, né? Ações voluntariosas. Isso vai nos alimentar no quê? Em vez de alimentar o nosso capital material, alimenta o nosso capital espiritual, que está lá embaixo na página. Eu coloquei assim, que isso é necessário para o nosso bem viver, né? A gente vai dar sentido, né, à nossa vida. Nós vamos ver o porquê das nossas emoções, né? Se eu tenho emoções negativas, tem algo errado, né? Se eu tenho emoções de felicidade, de alegria, aonde que eu busco essas emoções de felicidade, alegria, de paz, de serenidade, de empatia? Aonde, né? Ou como transformar aquilo que eu posso ser útil em algo que me traga, né, um preenchimento da minha memória, né? Porque o preenchimento é da memória, né? Vazio existencial. Onde é que está esse vazio existencial? Está gravado na memória. Se a pessoa se sente, né, com vazio existencial, lá na memória dele não tem nada gravado, né, de que ele tenha feito. Não é possível que lá na memória dele tenha tudo de bom, né? Lá não tem, né? Provavelmente lá tem muita insatisfação, né? Eu muito fiz para a humanidade e nada recebi, né? Isso cria raiva, né? Rancor, mas não cria vazio existencial, né? Quando uma pessoa trabalhou muito de forma voluntariosa, ela deu muito mais do que ela recebeu, né? Ela pode ficar com raiva, com ódio, né? Mas ela não vai se sentir vazia. A pessoa vazia, ela não tem nada. Vazio é vazio, né? Então o vazio existencial, você pode preencher esse vazio existencial trabalhando de forma voluntária,
quando você for convidado, né, você tem que fazer um esforço e você descobrir dentro da sua memória como é que eu posso ser útil. Eu tenho um livro que se chama assim, As 7 Leis Espirituais de Sucesso, de Deepak Chopra, né? Ele disse que a finalidade desse livro, As 7 Leis Espirituais de Sucesso, né, é fazer com que a pessoa no final mude uma frase. Qual é a frase que Deepak Chopra, né, que é indiano, ele é médico, é filósofo, ele é escritor, qual é a frase que Deepak Chopra quer mudar nas 7 leis espirituais de sucesso, nesse livro? Ele quer mudar a frase que diz assim, ó, o que é que eu ganho com isso, né, que isso é capital puro, né? Quando ganha é capital, né? Ele quer mudar essa frase, o que é que eu ganho com isso, para a frase que diz, como eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ser útil para você? O que eu posso te ajudar? Você se colocar à disposição. O que eu posso ajudar? Então aí você vai lá na sua memória e você diz para a pessoa, olha, eu tenho essas habilidades, eu tenho esses conhecimentos. Você não precisa criar mais nada de novo. Lá na sua memória, talvez já tenha tanta coisa guardada na sua memória, né? Que basta repetir o que você tem na sua memória. Não precisa buscar mais nada. Não precisa acumular novos conhecimentos. Então, quando eu escrevi essa questão da 19 de abril de 2023 sobre útil, né? Ser útil, eu estava lendo o livro sobre inteligência, né? A inteligência, às vezes, ela é só acumulativa. Ela não é uma inteligência participativa, ela não é uma inteligência produtiva, ela é uma inteligência acumulativa, ou seja, você acumula conhecimento, inteligência, mas não partilha, não usa. E aí essa inteligência, né, que você tem acumulada, ela vai se transformar na sua inimiga. Porque a inteligência por si só, né, se ela não produzir nada, né, se a inteligência não gerar algo que te traga algo de positivo, ela vai te trazer algo de mal. Por isso que logo abaixo de ser útil está escrito bem e mal, né? Então essa inteligência vai te trazer algo de mal. Eu estudei tanto e não me serviu para nada. Ou você colocou na tua memória que esse teu conhecimento não tem utilidade. Ele tem utilidade, mas você não quer partilhar de forma voluntária, você quer vender, né? Você quer vender e ninguém quer comprar a tua inteligência. Hoje tem tanta inteligência de diversas fontes, né? Tantos livros, tanto meio, que ninguém quer comprar a tua inteligência. Hoje em dia você tem de graça a inteligência. Você não precisa mais comprar, né? Para que eu vou pagar para pegar a tua inteligência se eu tenho a inteligência de graça? Hoje nós temos a inteligência até artificial de graça. Eu talvez vou fazer essa pergunta, né? Associando, né, a memória à utilidade, à inteligência artificial. Vamos ver o que a inteligência artificial vai me dizer sobre a utilidade da memória, ou como fazer da minha memória algo útil na minha vida. Talvez eu faça essa pergunta à inteligência artificial e ela vai me responder. E aí eu vou conhecer essa resposta da inteligência artificial, que nada mais é a inteligência já conhecida, acumulada num computador, né? O que eu vou fazer com essa resposta da inteligência artificial? Se eu não fizer nada, ela pode se transformar em algo que seja ruim para mim, porque é mais conhecimento que não me dá nenhum resultado. Então eu não me preocupo com o resultado de imediato, né, o resultado capital. Eu me preocupo, né, em ser útil, entrar em sincronia com o universo, assim como os 4 elementos que são essenciais para nós e a gente recebe de graça, né? A terra, a água, o ar
e o sol, gratuito. Então, eu fazendo isso de forma gratuita, né, eu entro em sincronia primeiro com esses 4 elementos, né? Esses 4 elementos, eles estão existindo por existir, né? Para dar suporte à nossa vida. Então eu entro em sincronia com esses elementos, né? Quando eu divulgo, né? Quando eu falo sobre a importância da água, a importância do ar, né? A importância de uma abelha, né? Hoje eu falava com um amigo sobre a importância de uma abelha. Eu plantei feijão de vara e feijão de metro, né? E tá florido, cheio de flor. Mas eu tinha uma caixa de abelha, né? E eu pedi para um amigo para ele buscar essa caixa de abelha, porque era abelha africana, né? E como eu fiz uma casa na árvore para o meu neto, eu pedi para ele retirar aquela caixa de abelha, né? Agora eu tenho os pés de feijão de vara e feijão de metro plantados, cheio de flor, mas não tem as abelhas. Então, né? Se não tiver essa partilha de forma voluntária da abelha no meu feijão de vara, eu não vou colher o fruto desse feijão de vara, porque a abelha não quis partilhar de forma voluntária, né? A abelha, ela partilha de forma voluntária, ela faz o mel, você vai lá, pega o mel dela, né? Ela nem, se você não for muito agressivo, ela nem vai picar você, né? Então, ela, além de fazer a polinização do fruto no jardim da minha casa, ainda ela me dá mel. Tem um vidro de mel lá embaixo, que esse meu amigo me trouxe, né? Obrigado a você que veio colher as abelhas e depois me trouxe o mel, né? Colheu as abelhas e trouxe o mel. Ele vai receber essa mensagem hoje, ele vai ficar feliz, né? Uma coisa que ele me fez de forma voluntária, não me cobrou, né? Então, a você que hoje ouve, né, essa segunda mensagem que fala de memória e como usar a minha memória de forma útil, né, para que aquilo que está na minha memória, o que não é bom eu elimine, né, da minha memória, e o que for útil na minha memória eu partilhe isso de forma voluntária, e assim eu darei sentido à minha vida, e a minha vida não será um vazio existencial. Amém? Que o universo, né, que hoje nos escuta, nos percebe e nos vê, né? Todos nós já sentimos às vezes meio que, digamos assim, observado por alguém, né? Tem até assim, comprovadamente assim, às vezes você está andando, olha, tem uma sensação que alguém está atrás de você te observando, né? Isso é uma sensação que a gente tem, né? Todos nós temos isso. E o universo, ele está fazendo isso conosco, né? O tempo todo, o universo nos observa. A gente que não tem a habilidade e a capacidade, às vezes, né? Ou principalmente, a gente não tem a vontade e a disposição para olhar o universo, né? Mas o universo está o tempo todo a nos observar, né? Então, entrar, né, observar mais esse universo à nossa volta, né, já é um início muito grande, né, de ver que a gente pode ser útil, muito útil para o universo. E segundo muitos autores, assim, a gente nunca vai ser um criador, né? A gente nunca vai criar nada, né? Toda ciência que existe no mundo, eles não criam uma sequer gota de água, né? Nenhum cientista consegue criar uma gota de água, né? Nenhum. Mas os cientistas podem ser coautor da vida, né? Um cientista, alguém que partilha alguma coisa, né? Alguém que se torna útil, né? É quando ele partilha alguma coisa, né? Então você se torna um coautor da vida. Quando você ajuda alguém, né, a não dar fim à sua vida, né? Ou quando você ajuda alguém a fazer da vida dele uma vida melhor. Eu poderia, por exemplo, de 24 horas, né, dormir, vamos dizer assim, umas 12 horas, né? Ou dormir umas 20 horas por dia. Ficar só umas... Então, quer dizer, aquele tempo dormindo, literalmente, né, seria um tempo que eu não estaria aproveitando a minha vida. Então, a vida em plenitude é quando você
Dorme o necessário, mas o restante do dia você aproveita ele, né? Curte a vida, né? Curtir, se fala muito em curtir, né? Curtir a vida, vida em plenitude, vida em abundância. Talvez tudo que eu precise já está na minha memória. Ir na minha memória, uma das faculdades da alma, e ver como é que eu posso ser útil. E naquilo que eu posso ser útil, né? Mudar a frase e dizer então assim: como é que eu posso ajudar? Amém? Como é que eu posso ajudar? E se alguém te procurar, né, te pedindo ajuda, você já vai saber como é que você pode ajudar. E assim você vai enchendo a sua vida, né, a sua existência, né, com memórias afetivas, memórias amorosas, memórias calorosas, memórias maravilhosas, memórias cheias de frutos do bem, frutos de amor, de paz, de serenidade, de alegria, né? E de amizade. Obrigado por você ser meu amigo. Forte abraço, saúde e paz e até mais.